Olá, aqui é Helena Marques e vocês estão no canal Donde Flee. Sejam todos bem-vindos e o nosso papo de hoje será 5 livros, ou melhor, vou virar assim para ver a minha mão. 5 livros indispensáveis para quem quer estudar tarô. Vamos nessa? Então, gente, eu sou Helena Marques, sou astróloga, taróloga e numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Donde Fluir. Vocês já acessaram, eu ia falar aceitaram. Espero que tenham aceitado. Já acessaram meu site? Por favor, acessem. É o www.dongefluir.com e vocês também podem me encontrar no Insta, que é Donde Fluir, conforme está escrito aqui na canopla e aqui também. Ai, gente, aqui no quadro. E, gente, eu também sou professora de tarô. Então, também tem um link aqui abaixo explicando sobre o meu curso de tarô, Donde Fluir. E aí, alguns alunos meus ou conhecidos que sabem que trabalho com tarô, querem saber mais do assunto, perguntam: Helena, o que é que você indica? Então aqui, não só para os meus alunos, como para os amigos e para o público do YouTube, vou falar para vocês as minhas indicações. E eu quero iniciá-las em diferentes níveis. Eu acho que um ponto muito bom de introdução é esse livro aqui, a Bíblia do Tarô. Então, a Bíblia do Tarô, ele foi escrito pela Sarah Bartlett e é um livro traduzido em vários idiomas, em inglês, espanhol, italiano. No nível introdutório, gente, eu acho ele muito bom por ser muito didático. Logo no início, ele fala um pouquinho sobre a história do tarô, como ele funciona, e aí explica essa divisão de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E, gente, ele acaba falando de um modo que não é tão aprofundado, mas eu acho muito bem feito, de cada arcano, ok? Dos 78 arcanos que completam o tarô. Ele é ilustrado através do simbolismo que foi cunhado, né, do tarô universal de Rider-Waite-Smith. Então, não é um livro para quem está aprendendo tarô de Marselha, porque o simbolismo que ele trabalha é outro. Além disso, ele também mostra diferentes jogadas, ele explica o que significa cada naipe. Então, assim, é um livro, deixe-me pegar aqui, com 384 páginas. E eu gosto muito dele, até mesmo também para tarólogos mais experientes, por mais que eu coloque nesse viés introdutório, 384 páginas que merecem ser lidas com atenção. Até mesmo acho que para os tarólogos mais experientes, como eu estava falando, eu acho muito bom, justamente pela simplicidade. Porque é o que eu falo, o tarô é algo que mesmo nós já temos começado o nosso estudo há 7 anos, enfim, há 10 anos, sempre precisamos de novas referências, estamos sempre relendo, nos atualizando, como qualquer outra área de estudo. E esse livro, por exemplo, aqui, né, o 4 de copas, ele põe as palavras-chave e as frases-chaves. Põe na ilustração, aqui, e tem logo as palavras-chave e as frases-chave. E na outra página, que acaba tendo a interpretação. Como eu falei, isso é feito para todos os 78 arcanos, o que eu acho muito legal. E ele também, em determinado momento, faz algumas pontuações sobre referências do tarô com astrologia, com o tarô e a numerologia, até porque, como vocês sabem, as cartas são numeradas, tem os 22 arcanos maiores, qual a diferença entre os arcanos maiores e menores, enfim. Então, para todo mundo que quer começar o tarô, minha indicação é essa.
A Bíblia do Tarô. Um livro assim de introdução, mas uma introdução muito bem feita, ok? E aí, gente, eu vou falar de 5 livros, ou seja, eu tenho mais 4 livros aqui para falar. Mas não tem como, enquanto brasileira, falar de tarô e não falar do Ney Naif. Para mim, indiscutivelmente, o Ney Naif é a maior autoridade no ensino de tarô, na pesquisa de tarô no Brasil e, quiçá, no mundo. Porque o que o Ney Naif, o legado que ele deixa para o tarô, tanto que muitos dos tarólogos que hoje já tem mais um tempo de profissão, muitos deles tiveram primeiro contato através do manual de tarô do Ney Naif, que vendia através da revistinha da Avon. Esse livro, né, que é volume único, ele é muito bom. Vou deixar aqui também o link, mas eu não quero falar deles. Eu quero falar sobre essa obra-prima, que é a trilogia do tarô do Ney Naif. Então vocês estão vendo, gente? São 3 livros que eu estou segurando aqui. E o melhor, que é 3 livros de um autor nacional. Se vocês ainda não sabem quem é o Ney Naif, por favor, vão já conhecer. Porque ele também, além de tarólogo, é claro que nos últimos anos o tarô acabou sendo o foco do Ney, mas ele também é astrólogo, ele também já trabalhou com aromaterapia, enfim, é um grande místico. Como eu falei, referência no Brasil sobre tarô, Ney Naif, e temos que nos orgulhar do legado que ele deixa para o tarô. Então ele criou essa trilogia que eu acho muito bem pensada, de modo que trilogia já diz o nome, são 3 livros. O primeiro é Simbologia e Ocultismo, em que o Ney ele acaba falando sobre a história do tarô, como o tarô foi criado. Eu gosto muito que nesse capítulo, deixa-me até só pegar ele aqui. Ups, é porque, gente, o computador ele reflete outra imagem. Aí eu tô pegando uma coisa e acho que é outra. Peço perdão. Então, por exemplo, aqui, o tarô, simbologia e ocultismo. Então, nesse primeiro capítulo, o Ney ele vai na história, ele vai nas diferentes vias de entender o tarô, que tem a via lunar, a via solar, tem o próprio sistema Ney Naif, que ele fala do caminho da dor, do caminho da esperança, que é justamente entender o tarô como um oráculo que segue uma ordem, que segue uma linha não aleatória, que tem um porquê aí, toda uma questão alquímica, hermética, que nós devemos entender o que acontece, por que acontece, e assim estudar. Então, esse livro, Simbologia e Ocultismo, o volume 1, ele é muito bom para que possamos entender o que é tarô e o que não é tarô. Tem um capítulo que eu destaco aqui que se chama Colocando a Ordem no Caos Simbólico, que é muito bom. Porque tem até um vídeo que eu gravei e quero indicar, que justamente eu falo quais são as diferenças entre astrologia, tarô e numerologia. Está logo aqui em cima, aparecendo. E como eu falo, as pessoas às vezes acham que tarô, astrologia e numerologia é a mesma coisa. Tarô e cabala é a mesma coisa. E como diz o Ney, tarô é tarô. Então, ao longo dessas 401 páginas que compõem esse primeiro livro, ele justamente nos oferece esse entendimento pleno do que é o tarô, quais são os símbolos, qual é esse lado oculto, o que é mito e o que é verdade diante desse assunto. Já o livro número 2 da trilogia do tarô, que é Vida e Destino, aí realmente a interpretação das cartas. O Ney oferece, e aí, por exemplo, se comparado com a Bíblia do Tarô, deixa-me só pegar aqui a minha Bíblia do Tarô, que eu adoro também. Se a gente compara o Tarô Vida e Destino
com a Bíblia do Tarô, embora sejam 2 livros em que há descrições de cada uma das 78 cartas dos arcanos maiores e menores, aqui, sem dúvida, isso é feito de um modo muito mais aprofundado, muito mais sedimentado, embora eu nem 100% do que o Ney fala eu concordo com ele, mas isso faz parte, não é verdade? Indico muito porque o Ney, ele tem uma grande seriedade no que ele faz. Então, eu posso concordar talvez com 95%. Mas tem os 5%, né, que eu falo, opa, Ney, não é também tão por aí. Então, aqui, ao longo desse livro, por exemplo, aqui, essa página que eu abri aqui, é a Lua, ok? Falando sobre o arcano 18 dos arcanos maiores. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 páginas falando só sobre o arcano a Lua. Então, assim, gente, é uma baita compra. E além disso, né, ele acaba, como é que eu posso dizer? Para além de dizer, deixa eu abrir aqui, a Rainha de Espadas, né? Aí ele explica, aí ele põe assim, um sintoma, a forma simbólica, unidimensional, realizador e conclusivo. Ele explica quais são esses parâmetros de unidimensional, realizador e conclusivo, que estão ligados a esses vieses de hermetismo, de ocultismo, que muitas pessoas, num olhar mais simplório para o tarô, pode acabar deixando isso passar. Portanto, o terceiro livro é Tarô, Vida e Destino, volume 2, do Ney Naif. O quarto é o último livro da trilogia Ney Naif, que é o Oráculos e Métodos. Então, o que é que acontece? Deixe-me até pegar os outros 2 aqui. Enquanto no número 1 tem essa questão da história, do entendimento da ordem do tarô, porque a estrela vem, por exemplo, depois da torre, porque a lua vem depois da estrela, enfim. O que é tarô, o que não é tarô, né? Que esse livro de história e entendimento do sistema, a gente tem o 2, que é... Gente, só tô atrapalhada, porque como eu falei, o computador reflete, então eu acho que eu tô pegando uma coisa, mas o computador tá refletindo outra. Voltando. Então, depois do volume 1, que o Ney acaba estabelecendo aquelas questões, o volume 2 é justamente para que saibamos o significado de cada arcano. E ele faz isso de um modo muito brilhante, tem explicações mostrando como aquela carta pode ser entendida no plano mental, no plano financeiro, no plano amoroso, no plano espiritual, porque, como eu falei, tudo depende de como é feita a pergunta pelo consulente ou por nós, né, ao tarô. Então, no terceiro volume, ele fecha com maestria, por quê? Uma vez que já sabemos da história, já sabemos da estrutura, sabemos o que é o que não é tarô, já conhecemos o significado de cada arcano, agora é prática, agora mãos na obra, que é justamente o que o Ney faz aqui, nesse Oráculo e Métodos. Ele mostra diferentes formas de se jogar, diferentes métodos do tarô, como Peladã, como Cruz Celta, como Estrela de Davi, enfim. E ele faz jogadas práticas. Olha, tal carta saindo em tal casa, como é que a gente interpreta? Aqui, por exemplo, aqui ele está ensinando, deixa eu ver se aqui tá pegando, tá? Ele está ensinando a fazer a roda astrológica, também chamada mandala astrológica. E para além de mostrar o que é, ele
explica o que cada casa significa e depois da explicação mostra como, por exemplo, aqui, síntese, né? O que é a síntese? Vamos supor que caia a carta imperatriz na síntese. Qual vai ser o entendimento? Então, é um livro muito bom. Eu gosto muito dessa estrutura dele, de apresentar o que é o tarô, no sentido de história, no sentido de estrutura, depois acabar falando sobre cada arcano especificamente, dentre os 78 arcanos que fazem parte, e por último, vamos colocar a mão na massa. Agora que vocês aprenderam a teoria, vamos ver como estão de prática. Então, os meus outros 3 livros para o aprendizado do tarô são esses: Trilogia Nenaif de Tarô, volume 1, Tarô, Simbologia e Ocultismo, volume 2, Tarô, Vida e Destino, volume 3, Tarô, Oráculo e Métodos. Ok, gente. E o último desses 5 que eu decidi falar, eu não tenho ele na versão física. Por quê? Porque eu tenho no Kindle. Não sei se vocês sabem, mas o Kindle, ele é o leitor digital de livro da Amazon. Aqui é o meu Kindle. E eu tenho esse livro na versão digital, que é o Jung e o Tarô. Mas aí, gente, para entrar no Jung e o Tarô, eu já diria que é para o estudante intermediário avançado. Porque, para além de entender muito bem o tarô, e lembrando, esse Jung e o Tarô, ele versa mais, é um livro focado nos arcanos maiores. Não é um livro que ele vai falar de todos, é um livro focado nos arcanos maiores, mas é com muita precisão, muitos detalhes. Então, pede também daquele estudante um certo conhecimento em psicologia, em psique. Então, eu não aconselharia um estudante iniciante de tarô entrar já no Jung, porque essas configurações, essas estruturas que são ensinadas de um modo mais simples na Bíblia do tarô, ok? E que são ensinadas com riqueza de detalhes ao longo dessa trilogia, repito, maravilhosa do Ney Naif, elas principalmente ligadas aos 22 arcanos maiores, é como se elas encontrassem uma pós-graduação no Jung e o Tarô, porque para além de analisar o símbolo de cada carta, ele também acaba fazendo uma comparação com as estruturas psíquicas, né? A questão, por exemplo, da lua e o inconsciente. E o que é o inconsciente humano? Quais são os nossos porões da alma? Aí, por exemplo, ele vai analisar o arcano sem número, que é o louco. E o louco é uma carta que tem o fundo amarelo, o personagem ele está despojado, tem um cachorrinho, ele está com a rosa branca. Então, como Jung, ele ficou conhecido justamente pelo seu legado sobre a questão de arquétipos, ele vai fazendo a leitura arquetípica de cada símbolo desse. Então, por que o fundo amarelo? O que é que essa rosa branca apresenta? E também fazendo conexões com processos da psique. É um grande livro, Jung e o Tarô. Eu recomendo muito. Eu só não recomendo, talvez, que vocês comecem por ele, porque, na verdade, ele não foi um livro escrito pelo Jung, ele foi um livro escrito por uma psicóloga ou psicanalista. Peço perdão, porque tem uma diferença em psicóloga e psicanalista. Agora não lembro se ela era psicóloga ou psicanalista, que era discípula do Jung. Então, ela, é claro, usa fundamentos da psicologia junguiana, arquetípica, para se analisar o tarô. Então, é por isso que eu falo, acho que logo de entrada vai faltar esse referencial teórico,
mais consolidado que você pode adquirir por esses livros, principalmente por esse daqui, a Bíblia do Tarô. Se talvez você não quer comprar a trilogia, enfim, não precisa comprar. Por exemplo, o que eu comprei da trilogia, gente, muito louco, né? Eu comprei primeiro o volume 2, porque eu sabia que o volume 2 era sobre o significado das cartas. Inicialmente eu queria fazer isso, eu estava estudando sobre o significado das cartas, eu queria saber logo o significado das cartas. Aí depois eu comprei o volume 1 para fazer esse retrospecto histórico. E por último, eu comprei o Oráculo e Métodos. Mas eu também já dominava, era realmente para ter isso como uma referência sempre constante para mim. Então, se a priori, né, a grana não está muito alta, super normal, vocês podem comprar a Bíblia do Tarô, que geralmente é baratinha, vocês conseguem R$ 48 na Amazon, 50 por aí. Eu já vi até promoção que ele tava por 32, acredita? E, gente, todos os livros que eu elenquei, eles estão aqui, tá bem? Estão nomeados aqui. E aí podem comprar ele, depois podem comprar apenas o volume 2, né? Que é sobre justamente o significado de cada carta do Ney Naif. E aí, eventualmente, o Jung e o Tarot. Vocês entendem o que eu quero dizer? É que somente pelo conteúdo já ser um estado mais avançado, eu acho que pode gerar alguns problemas de entendimento. Então a gente tem que ter essa base de entendimento bem consolidada para chegar a esse ponto, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês curtiram, por favor, deem um like, deem um joinha, como chamam. Inscrevam-se no canal. E eu também sou professora de tarô. Quer saber mais sobre o meu curso de tarô Donde Foi? O link está aqui na descrição. Vai ser um prazer contar com todos vocês interessados nessa nossa viagem pelo tarô. Tudo bem? Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.